Jeremias 18, do versículo 1 ao versículo 6. Vamos ler. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nessa mensagem, que vai falar algo importante para nós. Nós vamos fazer aqui uma semelhança desse oleiro e o vaso, e nós vamos destacar aqui o refazer do oleiro. Como foi que ele refez esse vaso? Isso nós vamos trazer, irmãos, para a nossa vida. Vejamos que o autor do livro é o próprio Jeremias. E Jeremias, irmãos, era bastante jovem quando ele foi chamado para ser profeta. E o chamado de Jeremias ocorreu durante o reinado de Josias, em 626 a.C. E as suas primeiras profecias foram de advertências ao povo para que se arrependessem de seus pecados. E o capítulo 18 de Jeremias nos apresenta, irmão, uma imagem mais profunda da Bíblia, ou seja, Deus como oleiro e nós como o barro. Jeremias, irmãos, é levado aqui neste momento à casa do oleiro, e ali Jeremias ele vê algo marcante. Jeremias ele vê um vaso que se quebra, que se desfaz na mão do oleiro. Mas este vaso ele não é descartado. Ou seja, este vaso nas mãos do oleiro, quando ele é quebrado, o oleiro vai e refaz esse vaso. E essa cena, ela revela uma verdade poderosa, que assim, meus irmãos, como o oleiro tem poder sobre o barro, Deus tem poder sobre nossas vidas, não para nos destruir, mas para nos refazer. Ou seja, Jeremias foi enviado à casa do oleiro para entender o agir de Deus com Israel. E nós também somos convidados hoje, nós somos convidados esta noite a olhar para nossas próprias rachaduras sobre o olhar da graça de Deus. E primeiro ponto, irmãos, que eu queria destacar, baseado nesses versículos que nós lemos, é que Deus, Ele não faz remendos, Ele cria uma nova criatura. O oleiro, quando ele pegou o vaso que se estragou em suas mãos, ele não tentou remendar, ele pegou aquele barro e refez um novo vaso. E dessa forma, Deus estava revelando para Jeremias como ele queria fazer com a casa de Israel. E Jeremias, irmãos, aqui no versículo 4, Jeremias aqui no versículo 4, do capítulo 18, diz assim: e o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, então ele tomou a fazer dele outro vaso, segundo bem pareceu aos seus olhos fazer. Veja que quando o vaso se estraga nas mãos do oleiro, ele não tenta colar os pedaços ou colocar uma camada de tinta para esconder os defeitos. O que é que o oleiro faz?
Ele amassa novamente o barro e faz um vaso totalmente novo. E desta forma, desta maneira, é a obra de Deus em nós. Desta maneira e dessa forma, é a obra de Deus em cada um de nós. A obra de Deus, meus irmãos, não se trata de uma reforma externa, de apenas de mudança de hábitos ou aparência que parecemos melhores. A obra de Deus em nós, meus irmãos, não é uma maquiagem espiritual, não é a religiosidade externa, é a transformação, irmãos, que Ele realiza e profunda, completa dentro de nós. O barro por si só, ele é frágil. O vaso sem forma é propenso a se estragar. E essa é uma imagem poderosa da nossa condição humana. O pecado, ele nos deformou. O pecado nos quebrou. E além do pecado, de tudo isso nos quebrar, as circunstâncias da vida, os traumas e as decepções, as perdas da vida também podem nos deixar quebrados. Podem, meus irmãos, nos deixar com essa sensação de que não há conserto. Quantos vasos estão dentro das igrejas que estão se sentindo quebrados, que estão se sentindo que não há mais conserto? Quantos que pelas circunstâncias da vida, pelos traumas da vida, se acham que não tem mais conserto? Quantos que se acham que não tem mais valor para Deus? Mas vejamos, irmãos, o que Deus ele faz com quem se sente dessa forma. Talvez você ainda está tentando consertar a sua vida com mudanças superficiais. Se você muda o que faz, mas não muda o que pensa e sente, a transformação não durará. E o que é que eu tenho que fazer, irmão? Peça a Deus para renovar a sua mente e o seu coração. É necessário, irmãos, deixar de lado os trapos da murmuração, da tristeza sem esperança. E entenda que se você está em Cristo, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Entenda, se Deus já te fez um novo vaso, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Não tente consertar a sua vida com mudanças superficiais, com mudanças que não agregam valor espiritual nenhum. Não tente querer consertar, cobrir o sol com a peneira. Não. Se Deus já te quebrou, te moldou, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Segundo ponto, irmãos, é que Deus ele molda os vasos segundo o seu propósito soberano. No versículo 4 diz que o oleiro fazia aquele vaso, e aquele vaso se estragou na mão do oleiro. Então ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem pareceu aos seus olhos fazer. Entenda que Deus ele não age conforme a nossa vontade ou os nossos planos. Deus não vai agir conforme o plano que você tem daqui para mais à frente, não. Deus ele trabalha conforme os seus planos.
porque a vontade dele é perfeita. A nossa vontade muitas vezes é vontades errôneas, mas a dele é perfeita. Muitas vezes nós sonhamos com caminhos, conquistas e vida que imaginamos ser os melhores, mas os projetos de Deus são mais elevados e mais gloriosos do que todos os nossos sonhos. Nós temos sonhos, mas os planos de Deus e os sonhos de Deus para nós são melhores. Os projetos de Deus são mais elevados, são mais gloriosos que todos os nossos sonhos. E é isso que nós temos que entender, irmãos, que Ele é o oleiro e nós somos o barro. Quantos querem ser criadores? Quantos querem tomarem suas próprias atitudes, suas próprias decisões? Quantos querem de certa forma serem os semideus? Nós somos o barro, frágil, e Deus é o oleiro. Ele sabe, irmão, exatamente qual o formato, qual o tamanho e qual a finalidade de cada vaso deve ter para cumprir o seu propósito. Ele sabe. Ele sabe qual a forma que você tem que tomar, as atitudes que você tem que tomar. Então, irmão, consulte, busque a Deus. Veja que o oleiro, ele não remendou o vaso estragado, mas o que foi que ele fez? Ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos do oleiro. E essa, irmãos, é a essência do Evangelho. Deus, Ele não faz remendo em nossa vida, Ele nos faz vasos novos. Deus sabe que todos nós somos falhos e pecadores. Deus sabe que nós falhamos, erramos, e que Ele pode nos quebrar e nos fazer de novo. Deus pode transformar algo em nossa vida. Deus pode moldar algo em nossa vida, o qual nós achávamos por a causa perdida. Ele, irmãos, Deus, Ele não se contenta com uma reforma externa ou um verniz de aparência. Deus, Ele não vai se conformar porque tu está demonstrando aparência legalista, não. Deus, Ele não vai se importar porque tu anda de joelhos. Deus, Ele não vai se preocupar porque tu sobe escadas de uma igreja para adorar um santo, não. Deus não está interessado se você dá tudo o que você tem como oferta, não. Deus não está interessado se você dá o seu carro na fogueira santa. Ele não está interessado nisso, irmãos. Deus não está interessado na sua reforma externa, na sua aparência, não. Ele quer, meus irmãos, uma transformação radical de dentro para fora. Isso significa, irmão, uma nova identidade, um novo coração, uma nova mente. É essa transformação que Deus quer de nós.
E de nenhuma maneira o vaso não pode dizer ao oleiro: por que você me fez assim? Jamais o vaso ele pode questionar o oleiro por que o fez dessa forma. Não. O vaso não escolhe sua forma. O barro não decide o seu destino. O oleiro é quem define. Nós somos apenas o barro. Nós somos apenas o vaso para Ele usar. Nós não escolhemos porque nós somos assim. É Deus que decide o nosso destino, é Ele que decide a nossa forma, é Ele que nos define. Então, irmãos, quando as circunstâncias parecem difíceis, ou o processo de moldagem for doloroso, lembre-se, irmão, de que o oleiro não faz nada por acaso. A circunstância, o momento que você está vivendo, a dor que você está sentindo, o processo que você está passando de modelagem, não é por acaso. Deus tem um plano. Cada toque, cada pressão é para que você se torne um vaso útil e honroso para o seu reino. Tudo isso, irmãos, é para que você seja um vaso útil, um vaso de honra para o reino de Deus. Entenda que existe o vaso de honra para a honra, e existe o vaso para a desonra. Se Deus está te modelando, te transformando, é para que você venha a ser um vaso honroso para o seu reino. Você tem, de certa forma, não sei se posso assim dizer, brigado com Deus por causa dos planos que não deram certo. Reconheça que o não de Deus, meus irmãos, muitas vezes é o oleiro evitando que o vaso rache no forno. Às vezes, irmãos, o não de Deus é necessário na nossa vida. É necessário um não de Deus para que o vaso não venha rachar no forno. E o que é que eu devo fazer, irmão? Descanse na soberania de quem vê o fim desde o princípio. Deus sabe qual é o nosso fim desde o princípio, então apenas descansa no Senhor. Descanse na soberania de Deus. Você não nasceu para viver jogado no mundo, não. Não se ache como um Zé Ninguém jogado no mundo, não. Porque você é um vaso escolhido por Deus, e Deus tem um propósito na sua vida, e Ele sabe, Ele vê o seu fim desde o princípio. Jeremias, antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, eu já te escolhi a profeta das nações. Jeremias, antes que tu nascesse, tu já era um barro, e eu te formei um vaso para ser glorioso para mim como profeta das nações. Nós somos o barro e Ele é o oleiro, e Ele faz o que Ele quiser de nós. Ele faz o que Ele quiser do barro. Ele pode desmanchar e pode fazer de novo.
Ele pode deixar o vaso da maneira que Ele quiser. E quem somos nós para questionar a Deus? Quem somos nós para dizer: Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Será que eu não sou um escolhido? Será, Senhor, que eu não sou um predestinado? Quem somos nós, irmãos, para questionar a Deus, se Ele sabe o nosso fim? Terceiro ponto, irmãos, a resposta do barro, qual deve ser? É atender o chamado para o arrependimento. Veja que nos versículos mais à frente, o propósito de Deus era que o povo de Israel viesse se converter da sua maldade, para que aí sim Ele viesse colocar eles como vasos honrosos diante dele. O povo de Israel vivendo em um pecado total, adorando outros deuses. Deus mostra a Jeremias este oleiro quebrando o vaso e refazendo de novo. E é desta forma que Deus queria fazer com o povo de Israel. Mas Deus queria que o povo de Israel viesse se arrepender. Se arrepender dos seus pecados. Veja que no versículo 6, quem está com a sua Bíblia, acompanhe no versículo 6. Deus questionou: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Assim como este homem, como este oleiro fez, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. O arrependimento não deve vir apenas pelo medo do juízo. Muitos se arrependem com medo do juízo e cria ali um certo remorso, e no outro dia está fazendo de novo. Isso não é arrependimento, irmãos. Jamais nós devemos se arrepender por medo do juízo, mas pelo reconhecimento da bondade e da longanimidade de Deus. Muitos vasos se quebraram por causa do pecado. Muitos vasos de honra para Deus se quebraram, meus irmãos, por causa do adultério. Muitos vasos se quebraram porque se encheram do pecado. Em vez de buscarem serem cheios pelo Espírito Santo, deixaram-se serem cheios pelo pecado, e isso o quebraram. Mas uma coisa que nós temos que entender é que Deus, Ele não rejeita, Ele chama ao arrependimento. Como Jesus deixou bem claro em suas palavras: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus, Ele não rejeita o vaso que se quebrou, Ele chama ao arrependimento. Nós precisamos, meus irmãos, ser honestos sobre a nossa condição. Não podemos ser refeitos se não admitirmos que estamos quebrados ou estragados pelo pecado. Dessa forma, nós vamos estar demonstrando a Deus a nossa incapacidade de nos consertarmos sozinhos.
Se nós tivéssemos essa capacidade de nos consertarmos sozinhos, não existiria mais pecado, não existiria mais irmão tropeçando, caindo, porque nós teríamos a capacidade de se consertarmos sozinhos. Mas o arrependimento, irmãos, declara exatamente isso, que nós estamos demonstrando a Deus a nossa incapacidade, e que dependemos do oleiro. Ah, irmão, você não sabe o que aconteceu comigo. Você não sabe as besteiras que eu já fiz no mundo afora. Você já não sabe as crueldades, a maldade que eu já fiz no mundo. Você não sabe, irmão, quantas coisas que eu já fiz, eu já vi. Você não sabe, irmão, quais os lugares que eu já visitei. Você não sabe, irmão, quantos pecados eu já cometi. Não importa, irmãos, o quanto a sua vida foi quebrada, se foram as circunstâncias, os erros dos outros, ou seus próprios pecados que causaram rachaduras, Deus tem o poder absoluto sobre o barro para perdoar. Deus tem o poder para perdoar. Deus tem o poder absoluto sobre o barro para perdoar. Se não tivesse mais jeito, o oleiro tinha descartado aquele barro. Mas o oleiro pegou e fez novamente um novo vaso. O oleiro, ele tem esse poder de perdoar. Ou seja, se você se considera destruído pelo pecado, esse, irmãos, é um motivo para você entender que é um sinal de que você precisa realmente do Senhor. Se você se considera esgotado, destruído pelo pecado, se você se considera, como muitos dizem por aí afora, um descartado pelas pessoas, por conta do seu pecado, por conta do que você cometeu, é um sinal de que você pode ser perdoado por Deus. A bondade de Deus não é um sinal que Ele ignora o pecado, mas sim um convite para que você volte para Ele. Se você continuar a contender com o Criador, continuará sendo apenas um caco sem propósito. Se você apenas ficar, de certa forma, chorando, se lamentando, se você apenas ficar se achando um Zé Ninguém, se você apenas se achar o homem mais imundo, mais impuro do mundo, você continuará sendo um caco sem propósito. Mas se você se humilhar ao Senhor, Ele vai tomar você, moldar você e refazer você em algo maravilhoso. O arrependimento não é apenas sentir remorso, mas uma mudança de mente e de direção. Mas sim, uma mudança de mente e direção, um abandono do pecado e um retorno a Deus. E essa é a porta para a transformação. Se você quer ser transformado, se você quer sair de um vaso quebrado para um vaso novo,
Essa é a porta para a transformação, o seu arrependimento. Esta é a porta, é o caminho para você ser transformado. É o arrependimento. Não o remorso, irmãos, que você se arrepende hoje e amanhã você já está cometendo de novo, só mais uma vezinha. Não, irmãos, um arrependimento, uma mudança de mente, do coração, de direção. Mais uma vez eu digo, que se você carrega o peso do pecado, não adie o arrependimento. Porque como o pastor Jardel deixou bem claro, nós podemos morrer, passar desta vida para outra a qualquer momento. E não haverá chance do arrependimento. Então não adie o arrependimento, se arrependa hoje. Confesse os seus erros a Deus com sinceridade hoje. Confesse os seus erros, os seus pecados com um coração aberto para Deus hoje. Ele é justo e fiel para perdoar. E para concluir, irmãos, talvez você seja um vaso quebrado pela vida, um vaso danificado pelo pecado, um vaso deformado pelas circunstâncias. Mas há uma notícia boa e maravilhosa para cada um de nós: é que você ainda está nas mãos do oleiro. Deus está com as mãos sobre a sua vida neste exato momento. Você não está sozinho, Deus está com você. E cabe a você hoje, irmãos, o seu verdadeiro arrependimento. Se você se sente um vaso quebrado pelas circunstâncias ou destruído pelo pecado, lembre-se, o oleiro ainda está fazendo morada dentro de você. E o barro que ele escolhe, o barro que ele predestinou, o barro que ele elegeu antes mesmo a fundação do mundo, o barro que ele escolheu, que somos eu e você, ele nunca joga fora. Ele simplesmente e poderosamente o refaz um vaso novo. Você é um eleito, predestinado do Senhor. Ele não te joga fora jamais. Ele o refaz um novo vaso. Amém?